boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral que recebe, nesta segunda-feira, 2 de dezembro, com muito prazer, dois convidados. O diretor executivo da Associação Comercial de Santos, economista, professor Adalto Corrêa Júnior. Adalto, professor, muito obrigado pela sua presença, boa tarde. Eu que agradeço, é sempre um prazer ser convidado a participar desse programa. Obrigado. Muito bem, nós é que agradecemos. E também participa do programa de hoje o advogado Rodrigo Gago Barbosa, que é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais, além de professor. Doutor Rodrigo, muito prazer, muito obrigado em recebê-lo aqui no programa. Boa tarde. A gratidão é minha, uma satisfação estar nessa tribuna importante com dois renomados debatedores e agentes, né, nessa manhã agradável. Muito bem, muito obrigado, doutor Rodrigo Gago Barbosa, nosso entrevistado de hoje, ao lado do professor Adalto Corrêa Júnior. E vamos agora ao primeiro VT do programa de hoje, que trata de privatizações, particularmente a privatização da Sabesp. Vamos ver o VT, Davidson, por favor. O governo de São Paulo vendeu 32% das ações da maior companhia de saneamento básico do país por 14 bilhões e 800 milhões de reais. O Estado segue sócio da empresa, mas reduziu a sua participação para 18%. Faz muito sentido buscar um sócio para nos ajudar a fazer investimento. Faz muito sentido construir um modelo que nos permita levar direito social para as pessoas, levar água, levar esgoto. Porque não dá para falar em despoluição de Tietê sem tratar o esgoto do Alto Tietê, das cidades que lá estão, que tratam só 50%. Com o novo modelo, o governo do estado promete a universalização do saneamento básico no estado até 2029 e a redução da tarifa em até 10% para famílias inscritas no CAD único com uma renda per capita de até meio salário mínimo. Muito bem, está o VT. É uma meta, senhores, ambiciosa essa do governo do estado de São Paulo. 2029, universalização da rede de esgoto, da rede de água potável. Me parece um desafio ambicioso. Será possível realizá-lo, professor Adalto? Olha, eu acho muito ambicioso, não é? Vamos lembrar que o Brasil, ele, por uma decisão lá atrás, com relação à energia elétrica, não é? Universalização. Nós conseguimos fazer isso com razoável sucesso porque não foi subterrâneo, foi aéreo. Né? Então foi uma decisão do Brasil, um modelo mais simples que conseguisse atingir a todos. Quando você fala de água e esgotamento sanitário, não há como. Não é? O investimento é muito grande e é vergonhoso os números hoje, não é? Do Brasil como um todo. Não é? O acesso. Agora, a universalização exige uma quantidade de recursos muito grande, né? Mas eu concordo, eu sou sempre a favor da privatização, sou sempre a favor de um modelo de um Estado mais enxuto e forte. Ele não precisa fazer, mas ele precisa regular e cobrar a entrega. Então, quando se trata desse... Não adianta as pessoas falarem, a Sabesp é uma empresa eficiente. Assim, olha, como é que você mede eficiência? A água que chega na minha casa, o serviço que eu tenho, ele me atende. Mas não estamos falando dessa camada da sociedade, nós estamos falando de outras camadas da sociedade que não são atendidas, então, neste momento, ela fracassa. Não é? E quando você abre capital, você capta associados, como falou o governador, acionistas, você está captando recursos para investimento, você está conseguindo um sócio que traga o recurso, né, juntamente com os demais acionistas da empresa, da organização, para resolver essa questão. Eu gostaria muito de conhecer, vou até acompanhar, gostaria de conhecer esse cronograma, né, que é um cronograma ambicioso de muitos e muitos bilhões, bem superior ao valor dos 14 bi. Né? Estamos falando de uma captação muito superior, acho que vale a pena o acompanhamento. Sem dúvida nenhuma, 4 anos, afinal, para isso, para cumprir essa meta, né, doutor Rodrigo? O senhor é um mestre em Direito das Relações Sociais. Como é que o senhor avalia esse processo de privatização, particularmente da Sabesp? Acho importante, bem dito pelo Adalto, o Estado tem se mostrado ineficiente na atuação dessa política do saneamento básico.
O saneamento básico ele tem reflexo em várias frentes, dignidade da pessoa humana, questões de saúde, questões ambientais, né, que todas elas importantíssimas. O Estado brasileiro, através da Sabesp, aqui em especial no estado de São Paulo detinha 50% do capital. A Sabesp já era uma sociedade de economia mista, sim, com participação do ente privado. O que se faz é ampliar essa participação dos 50% que a Sabesp, através do Estado, o Estado de São Paulo tinha, sim, se negociou 32%, mas a questão maior é a questão do investimento, que será pujante e que os entes públicos têm mostrado dificuldade de suprir. Pelo que se coloca, serão investidos 69 bilhões até 2029 para esse programa de universalização, que é importantíssimo e que vai refletir em muito várias questões, como eu trouxe, desde questões ambientais, dignidade daquele que passa a ter rede de água e esgoto na sua casa, saúde e uma melhor condição de vida. Tem a questão da tarifa social, que também busca, de alguma forma, uma questão de melhor atendimento às camadas mais vulneráveis, camadas essas que são exatamente aquelas que não são atendidas hoje pelo serviço de universalização. Então vejo com bons olhos, não posso dizer se essa meta é muito ambiciosa ou não, podemos olhar para trás, né? Nós estamos em 2024 e isso não existe. Pois é. E nós temos aqui mais 5 anos para que ela aconteça. Agora, acredito que haja hoje tecnologia, haja infraestrutura e havendo dinheiro e comprometimento, é possível. Tomara que essa meta seja alcançada em 5 anos, é o Sim. que todos nós esperamos, e que não apenas a meta seja alcançada, mas que também os serviços funcionem, porque tem vários problemas, sobretudo na área de esgotamento sanitário, que é muito sério. Então, o que se espera é que os serviços continuem funcionando. Porque há um aspecto, senhores, que eu queria colocá-los agora. No caso da energia elétrica, e particularmente da cidade de São Paulo, que tem lá a gestão da Enel, que é italiana, e que tem apresentado seríssimos problemas em São Paulo. Quer dizer, falta de luz, são milhares de paulistanos, e também na Grande São Paulo, por várias vezes sem luz, basta chover para 120 mil residências sem luz, etc. Não há preocupação com relação à água, que a água a questão é seríssima, quer dizer, não pode faltar, não pode errar. Isso não traz uma certa preocupação, tendo em vista o exemplo da Enel? Olha, eu acho que a preocupação sempre existe. Daí, nós temos muitos modelos de sucesso de concessão e você tem, sim, modelos de insucesso, que não foram para frente. Eu acho que não é um modelo de insucesso que vai nos brecar. Não é? A Enel, de fato, é um fracasso e acho que o governo tem mostrado uma inoperância forte na correção desses problemas, a correção cabe à Enel, mas com relação à punição efetiva, porque parece que é mais uma chuva, mais uma ventania e mais um grupo de centenas de pessoas que ficam lá uma semana sem energia elétrica. Então, esse é o papel do Estado, né? Efetivamente, de fiscalizar e de cobrar. Inclusive, a situação de São Paulo é tão grave, e não estamos falando de um estado qualquer, né? Sim. Nós estamos falando da principal megalópole de um dos países mais ricos do mundo, não é um lugar qualquer. Isso é muito importante frisar. Tipo assim, São Paulo está em crise, o Brasil é afetado por essa questão. Então, tamanha a importância do Estado de São Paulo e da importância da cidade de São Paulo dentro desse Estado. Então, é inadmissível isso. Então, cabe, acho que a sociedade cobrar efetivamente do Estado uma ação rápida, não é? Enquanto a Enel vai indenizar
a sociedade. Sim. E o quão rápido a Enel será imediatamente, rápida ela será trocada, ou que a indenização não é possível. Eu acho que a sociedade tem que ficar muito atenta a isso, muito atenta, porque isso de fato coloca em risco modelos de concessão. Modelos de concessão, exatamente. Não é? Doutor Rodrigo. Eu penso que o modelo de concessão, ele é o mais importante, essa modulação, e a firmeza dos entes fiscalizadores. Sim. Né? Nós temos agências, essas agências precisam atuar, Precisam funcionar, né? precisam funcionar. Né? No que se refere à Enel, primeiro, precisa ser discutido também qual foi o modelo lá atrás. Porque nós dizemos, fortes chuvas, ventanias, né, acabam por colapsar. Mas será isso culpa exclusiva da Enel ou culpa desse projeto, dessa modulação lá atrás? Porque como o Adalto disse, avançou bastante a questão da energia elétrica, da entrega de energia, através desse projeto de malhas aéreas. Claro. Só que esse projeto, obviamente, ele é um projeto que traz esses percalços. Ele exige a poda da árvore, ele fica refém das intempéries. Então, dentro dessas questões, a Enel tem obrigação de fazer já hoje essas redes subterrâneas que no mundo se mostram muito mais eficientes. Sim, claro. Não existe essa obrigação. Então nós temos que revisitar esse modelo. Ótimo. Então nós temos que buscar uma estrutura que seja mais longeva, mais adequada, ou através do diálogo e da repactuação daquilo que foi examinado, ou de uma atuação firme da agência até para a troca do prestador, do concessionário. Pois é, porque de fato não pode continuar essa situação. Sim. Como o senhor bem disse, a questão da poda de árvore é fundamental. É feita a poda de árvore corretamente em São Paulo? A prefeitura atua? É da prefeitura ou é da Enel? Porque isso é uma confusão, eu não sei ainda. É que normalmente quando a fiação ela enrosca nos galhos, aí passa a ser da Enel em conjunto com a prefeitura. Isso. Mas quando não, aí por conta da prefeitura. Se chover, tem que ser feito junto com técnicos da Enel. Mas para chegar nisso, é que a árvore já também teve quanto tempo? Pouca poda verdade. E chegou na fiação. Né? Além disso, quanta gente hoje não mexe nessas vias aéreas? Sim. Não é só a Enel, é o pessoal de cabo de internet, então, celulares, enfim. Isso. Muito bem, senhores, eu vou pedir a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral desta segunda-feira, 2 de dezembro, e recebendo hoje, com muito prazer, dois professores. Adalto Correia Júnior, economista, diretor executivo da Associação Comercial de Santos, e o advogado Rodrigo Gago Barbosa, que é mestre em Direito das Relações Sociais. E agora nós vamos ver um segundo VT do programa de hoje, que fala sobre os contratos de concessão nas rodovias federais. Vamos ver, por favor. O processo é chamado de otimização de contratos. Segundo o Ministério dos Transportes, a intenção é renegociar acordos de concessão que não estejam sendo cumpridos. É uma forma de melhorar a infraestrutura das rodovias, já que a contrapartida é a retomada de obras inacabadas ou que sequer foram iniciadas. Haverá também exigência de investimentos em tecnologia. Então, é uma possibilidade que a gente tem com a otimização de trazer, de incorporar mais obras sem a gente ter que aguardar. Então, a otimização possibilita isso, de com uma modernização desse contrato, com regras mais rígidas, com acompanhamento mais dinâmico desse contrato, a gente consiga começar obras de forma imediata. Primeiro, governo e concessionárias precisam entrar em um acordo sobre os termos da renegociação. Na sequência, o caso vai para a área de conciliação do Tribunal de Contas da União. Se aprovado, o ativo será levado a leilão para que outros interessados possam assumir a concessão nos novos termos.
O objetivo é afastar qualquer possibilidade de favorecimento às atuais concessionárias. Vence o leilão quem oferecer condições melhores que as acordadas. Isso inclui tarifas de pedágio mais baratas. O preço cobrado dos motoristas pode aumentar à medida que as melhorias forem entregues. As obras precisam começar assim que o contrato for assinado. Dos 27 contratos de concessão de rodovias federais no país, 14 aderiram ao programa e devem ser renegociados. Entre elas, as rodovias Fernão Dias, que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais, e Regis Bittencourt, entre São Paulo e Paraná. 3 repactuações já estão fechadas e aguardam aval do TCU. A BR-101, no Espírito Santo, a mesma 101, mas no Rio de Janeiro, e a BR-163, no Mato Grosso do Sul. Muito bem, queria começar agora com o Dr. Rodrigo. Rodrigo, o senhor acha essa revisão importante para a melhoria do sistema federal de rodovias? Entendo importante. Em especial porque esses modelos de concessão, eles estão, digamos assim, estressados. São modelos que foram ou mal fiscalizados, ou mal realizados. O fato é que as obras estão paradas. Qual que é a alternativa? E isso nasce por uma iniciativa do Tribunal de Contas da União. Os contratos estão vigentes. As obras estão paralisadas. Nós precisamos dar uma solução a isso. Qual é a solução? É chamar concessionária e Estado, entender por que aquelas obras não foram feitas, qual a razão, se modulou errado, o número de usuários do sistema está aquém daquilo que se imaginava, o quão essas empresas foram afetadas pela pandemia, ou quão elas foram de fato ineficientes na realização da sua atividade. Eu não faço uma rescisão contratual que pode levar a uma judicialização e uma discussão sem fim daquele contrato de erros e acertos. Então eu chamo as partes, busco uma conciliação daquilo que funcionou e não funcionou, novos termos. Esses novos termos são homologados pelo Tribunal de Contas e eu acho que o mais importante disso, a partir daí é aberta a oportunidade de outros empresários interessados naquela concessão apresentarem uma proposta melhor do que aquele acordo que foi entabulado entre governo, concessionário e homologado pelo Tribunal de Contas. Então, acho um caminho mais rápido, mais célere e que não traz prejuízo ao erário, além do que já aconteceu. Porque é fato que a concessão que lá foi celebrada, ela não foi cumprida. Não funcionou. Nós estamos falando de 27, 14 tiveram problema, aderiram a esse programa. Metade dessas concessões. Metade das concessões. Então, o que aconteceu nessas concessões? A modulação foi errada? O investimento imposto foi maior do que aquele que era a capacidade daquela malha? Sim, então isso tudo deve estar sendo revisitado para poder então seguir que o Brasil, o que ele precisa? Das estradas operando, dos investimentos e que não se beneficie um dado empresário. Por isso que essa questão do leilão, ela é importante. Muito bem, como é que você vê, Adalto, essa questão aí? Porque os contratos estão em vigor. Quer dizer, é possível buscar uma conciliação? Então, Ascala, você perguntou para mim no bloco anterior o que eu achava, né, das concessões. Olha, mas tivemos um problema em energia, agora a Sabesp. Eu acho que é aí que vem a falta de... nós vamos perdendo credibilidade. Percebe? Rodovia é estratégico para o país. Sistema de escoamento de produção de pessoas, né, produtos e pessoas. Então... 14 de 27, então parece que você chega num limite e aí faz um mutirão. Quer dizer, mas a sociedade já está pagando um preço muito alto por isso. Aí vem a questão, né, do papel do Estado. Cadê a agência reguladora mais uma vez. É paga, não é, para estar fiscalizando, quer dizer, e verificando em tempo real
a irregularidade, a não entrega do viaduto, a não entrega das vias de acesso, a não entrega da manutenção, não é? Ou o reajuste superior além daquilo que deveria, enfim, fica essa questão. O problema é que nós vamos perdendo credibilidade. E aí vem esse mutirão. Para mim, empresa que não está cumprindo, se a modulação não foi correta, doutor Rodrigo, que se chamasse imediatamente quando a luz amarela começa a acender. Não é? Imediatamente. Por quê? Eu acho que os contratos eles deviam ser um pouco mais draconianos, porque a sociedade é que paga isso. Não é? A sociedade não tem o direito de falar assim, olha, eu não vou pagar o pedágio agora, porque aquilo que deveria ter sido entregue não foi, então eu vou passar até que você resolva. Não, ele está onerado, né? A empresa entrou nesse, você é advogado, é contrato por oneração, né? Quem onera mais, Sim. Quem se onera mais vence. Olha, então eu vou cobrar o menor pedágio, vou fazer o maior investimento. Então que aquilo não seja um fake, que aquilo seja efetivamente viável. Quando é grande também eu sempre desconfio. Exatamente, que aquilo seja viável e se em algum momento o contrato deixa de ter viabilidade econômico-financeira, que aquilo seja imediatamente denunciado pela parte. Porque se ela não denunciar e chamar ajuda, inclusive, imediatamente, o Estado ele não está lá para quebrar ninguém, nem para fechar ninguém, e sim para fazer um bom atendimento. Lógico. Eu acho que as conversas deveriam acontecer ao longo. Agora, o país, de novo, né, um dos mais importantes do mundo, rodovias federais, que são muito importantes, porque ligam, né, são interestaduais, portanto, elas fazem ponto de ligação, um país de um potencial agrícola enorme, portanto, as artérias de acesso, de escoamento, de produção passam por essas rodovias e aí pouco mais de 50% delas não estão, os contratos não estão operando muito bem. É aí que nós perdemos a credibilidade. Não é? Óbvio que a vida não é tão fácil assim, a situação muda, como foi dito, como foi o pós-pandemia, tem todo um conjunto de questões, mas o Estado precisa ser mais rápido, porque depois o prejuízo já está dado. Né? É uma questão, basicamente, de fiscalização, porque a insegurança jurídica acaba criando esse tipo de situação, Rodrigo. Mas aí é que eu entendi, né, o papel do TCU como importante, capitaneando essa solução. Claro. Por quê? Porque muitas vezes chama a atenção o número de empresas, né? 14 de 27. Sim. Será que são todas essas empresas maus prestadores do serviço público? Ou tiveram, de fato, alguma intercorrência que ali, no diálogo com o Estado, não se conseguiu superar? Ou não se consegue superar porque o Estado não cede, ou porque até a própria lei dificulta. Sim. Na medida em que o Estado tem um contrato em curso, revisitar esse contrato pode acabar trazendo consequências para o governante e para a empresa, entendendo-se que há ali uma repactuação fora daquilo que foi licitado. Então, são várias questões. O que não pode é manter a obra interrompida e talvez uma nova licitação seja muito mais distante, muito mais prejudicial. Demorado, é um processo muito demorado. Claro, o ideal é que os contratos sejam cumpridos e bem fiscalizados. Sim. Então tem que ter um agente fiscalizador forte. Papel das agências. Papel das agências. Não fazem né? isso, não cumprem isso. Mas acredito que também nós estejamos num processo de conhecimento, de estudo, de aprimoramento dos modelos de concessão, que embora nós tenhamos aí alguns anos, são várias frentes diferentes. São rodovias, é a Enel, é a Sabesp. Alguns foram feitos hoje, outros foram feitos em outrora, mas eu acredito nesse constante aprimoramento. E para cada um desses 14 concessionários que buscaram essa repactuação, deve ter alguma característica específica. Ou eu não consegui fazer a obra por uma questão ambiental, ou eu não consegui fazer a obra por uma questão de fato de... Econômica, às vezes. Econômica. Só um preço muito baixo, não consegue cumprir. E... Óbvio, tem que haver a fiscalização? Tem, mas o que deve preponderar sempre é o interesse público. O que é melhor nesse momento? É rescindir? É continuar? É investir?
que muitas vezes, né, doutor Rodrigo, professor Adalto, que prevalece é o preço mais barato. E o barato sai caro, muitas vezes. Quer dizer, mais barato, então ganhou porque ofereceu o menor preço. E nem sempre este é o melhor caminho. Isto passa também pelos procedimentos licitatórios que teriam que ser revistos no Brasil. Nós vamos para mais um rápido intervalo, Adalto. Depois eu garanto a palavra para você. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 2 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, professor Adalto Correia Júnior, e também o advogado Rodrigo Gago Barbosa, que é especialista em direitos sociais, mestre em direito, professor também. Eu queria chamar agora o próximo VT, que trata, o tema tem mais ou menos a ver com tudo aquilo que estamos conversando agora, que são investimentos em infraestrutura e mobilidade em São Paulo. Vamos ver, por favor. O presidente Lula recebeu o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes no Palácio do Planalto. O encontro foi para anunciar a destinação de 10 bilhões e 600 milhões de reais do BNDES para financiar obras de infraestrutura e mobilidade urbana em São Paulo. Para o governo paulista, estão previstos 3 bilhões e 200 milhões de reais para a obra do trem Intercidades que conectará São Paulo a Campinas, 1 bilhão e 350 milhões de reais para melhorias no trecho norte do Rodoanel e 3 bilhões e 600 milhões de reais para a compra de 44 novos trens para a expansão da linha 2 verde do metrô. Presidente, nós estamos aqui dando um passo extremamente importante, uma celebração fundamental, uma parceria fundamental para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. A gente está falando do aporte de recursos, da liberação de operações de crédito do BNDES para empreendimentos extremamente relevantes. Esse foi o primeiro encontro entre o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, Nunes e Tarcísio após o resultado das eleições municipais. Quero aqui começar celebrando a democracia. Como é bonita a democracia. Passadas eleições, os entes federados, juntos, trabalhando para alcançar o interesse público, o bem comum. Muito bem, aí está o VT, a participação do governador Tarcísio, do ex-governador, vice-presidente Geraldo Alckmin, e também do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, primeiro encontro que ele teve oficial com o presidente Lula depois das eleições. Investimentos em mobilidade em São Paulo, Adalto, importantíssimos, né? Mas cabe a pergunta, né? E a terceira pista da imigrante, para nós aqui, ninguém falou? Ninguém falou nada, eu estava até aqui, pô, e nós, né? E nós, né? Cadê a terceira pista, né? Que é um investimento de importância, não para São Paulo, mas de importância nacional. Eu entendo a nossa região, eu já fiz até uma brincadeira com os meus alunos, falei assim, olha, imaginem o mapa do Brasil. Agora tira a Baixada Santista do mapa, não é? Óbvio que isso é só uma abstração impossível, mas você tem um caos nacional, né? Tamanha a importância da nossa região. Então, ao lado do principal polo produtor, consumidor, né? Com o porto. Então, o investimento aqui não é um investimento para a região, é um investimento para o país, né? E nós precisamos de mais velocidade nisso. Então, esperamos que essa terceira pista não demore tanto quanto foi a decisão da segunda, né? Até porque o Porto vem batendo recordes em cima de recordes. Na semana passada tivemos um evento na Associação Comercial com o presidente da autoridade portuária, com os empresários do segmento portuário, quase todos lá, uma participação muito intensa, para falar dos desafios, né? E os desafios são muito grandes, porque o porto, os investimentos na região portuária têm sido muito intensos e o futuro é muito próspero. Porém, o gargalo, a velocidade de crescimento do porto está relacionado
ao escoamento, à logística. O acesso, né? Ao acesso. Se o acesso não acompanha a mesma velocidade, então cabe muito em breve aí um anúncio da terceira e tantos outros anúncios aqui para a região. É inegável que o trem São Paulo-Campinas, o Rodoanel e também investimentos no metrô são importantes, inegavelmente, mas evidentemente o acesso à terceira pista aqui, tendo em vista o gargalo que estamos vivendo, doutor Rodrigo, também é necessário. Na verdade, tudo urge. Sim. Né? Nós andamos tão mal na expansão da infraestrutura que tudo urge. Urge o trem São Paulo-Campinas? Sim, nós não estamos aqui para dizer o contrário. Claro. Mas urge também essa terceira pista. Como também a expansão de uma malha ferroviária, claro, que é importantíssimo para o porto. Né? O próprio aeroporto do Guarujá, que acredito que agora esteja encaminhado, parece que vai. O próprio túnel, quer ver, você vê a conexão, túnel 100 anos, aeroporto, um século, túnel, terceira pista, sim, Campinas, tudo isso faz parte de um movimento de infraestrutura para o estado de São Paulo, né? E isso é importantíssimo, não só para o nosso estado, mas aqui a gente fala pela pujança do Porto de Santos, pelo papel que ele tem nas exportações do Brasil, mas o Brasil como um todo precisa ampliar essa rede de infraestrutura. E as concessões são o caminho, porque o Estado brasileiro sozinho não consegue, né? Mas desde que bem feitas, como falamos em blocos anteriores. O que se espera é que não leve 100 anos como o túnel, né? Porque a ligação seca Santos-Guarujá vem desde Prestes Maia, lá de 1930, mais ou menos, né? Agora parece que vai sair essa ligação. Nós estávamos falando no intervalo sobre o Seminário Internacional do Café. Sim. Vai acontecer a próxima edição em 2026. Mas quando eu estava preparando a edição de 2024, lá em 2022, mais ou menos, eu peguei um jornal, fui resgatar as matérias da primeira edição que tinha acontecido 50 anos antes. Sim. E em março de 1970, 71 ou 72, sim, eu achei uma matéria sobre o Seminário do Café, né, o café, os produtores de café fazendo um seminário, primeira edição, ele estava sendo anunciado. Na matéria, ao lado, por acaso, né, na pesquisa, eu encontrei uma matéria falando assim, ligação seca, Santos-Guarujá. O Maluf, eu acho que era secretário de infraestrutura, alguma coisa assim. Transportes, alguma coisa assim. Eu falei assim, meu Deus, traduzir, fazia exatamente 50 anos aquela matéria de capa do jornal aqui da nossa região, falando que estava avançando as conversas entre a ligação seca. Se falava, acho que de ponte, era ponte naquele momento. Viável naquela época. Né? E já era uma matéria de longa data há 50 anos atrás. O Prestes Maia defendia a ligação Santos-Ilha, Santos-Continente, no momento que Guarujá ainda era Santos. Então, era quando ele defendia essa ligação Santos-Santos, que na verdade é Santos-Guarujá hoje. Isto há 100 anos. Ou seja, agora parece que vai, né? Acho que vai, né, Rodrigo? Ou no Brasil. E acho assim, por mais que vivamos essa polarização, e ao que parece veio para ficar, né? Porque isso é um espelho da política mundial, né? Uma vez eleitos, os governantes precisam pensar naquilo para qual foram eleitos, que é a supremacia, que é o interesse público. Sim. Então, quando nós percebemos prefeito, governador e presidente de espectros políticos diferentes, mas afinados num propósito de realizar as suas missões, isso nos anima. Claro. É para isso. Né? Você pode, num período pré-eleitoral, na realização da sua política partidária, ter as suas bandeiras, mas tem que ter diálogo com todos. Claro. Né? E é isso, é disso que a população necessita.
falávamos do caso da Enel. Não nos interessa se alguém deixou de podar a árvore, se o outro deixou de fiscalizar, deixar de aplicar multa, que também se tentou politizar essa questão da Enel. O que nos interessa é que o serviço seja bem prestado e que aquele que fiscalize, que fiscaliza, que tem o papel fiscalizador, fiscalize. Se cada um cumprir a sua missão, a sua tarefa... O município, o Estado e o presidente e o governo federal também precisam sentar para dizer assim, como é que nós vamos resolver a questão da energia no Brasil? Porque a Enel dá problema não só em São Paulo, onde ela atua, e não só ela dá problema. Muitas prestadoras assim também. Não, o que se espera é o que nós vimos agora nesse VT, quer dizer, o presidente Lula, o governador Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do ponto de vista político, partidário, antagônicos, mas que conversando e chegando a investimentos em mobilidade em São Paulo. Pena que só faltou aí a terceira pista, mas o resto está indo bem. Aliás, o próprio vice-presidente foi feliz no discurso que fez, exaltando exatamente a questão da democracia. Ali é um exemplo disso. Exatamente. Eu acho que nós estamos na metade dos anos 20 do século 21. Só é muito triste que nós estejamos ainda falando se o modelo de concessões, se ele vale a pena, se não vale, se nós temos... Como disse muito bem o Rodrigo, o Brasil carece de tanto investimento de infraestrutura que não há outro caminho. A iniciativa privada tem que estar junto. Nós precisamos de reduzir esse discurso do mocinho e do bandido, onde o mocinho é o trabalhador, o bandido é o empresário. Sabe, nós temos que avançar. Né? O Brasil precisa gerar emprego, o Brasil tem uma demanda gigantesca de infraestrutura, porque o restante ela acontece. Quando a infra chega antes, toda a economia anda depois, né, com as pernas próprias. Né? Então nós precisamos avançar muito nisso, nós precisamos virar a página e começar a olhar para o futuro, começar a construir a história do futuro e não ficar olhando muito para o passado. Sem dúvida nenhuma, você está absolutamente certo, é isso mesmo. Nós vamos continuar, viu, Adalto, viu, doutor Rodrigo, continuar conversando sobre investimentos para o Brasil no próximo bloco. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião eleitoral, aí sim para o último bloco do programa, falando de investimentos e desenvolvimento. Voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião litoral desta segunda-feira, 2 de dezembro. Agora vamos para o último bloco do programa, que recebe hoje, com muito prazer, o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, professor Adalto Correia Júnior, e também o advogado Rodrigo Gago Barbosa, que é especialista em direitos sociais. E estamos conversando sobre investimentos, política de concessões, mobilidade urbana, entre outros temas fundamentais para o país. E nesse sentido eu vou chamar mais um VT, que é o encontro entre o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping. Vamos ver. O casamento entre Brasil e China vive uma nova fase. Durante 15 anos, nosso país esteve em 4º lugar na destinação de recursos do gigante asiático, atingindo nesse período mais de 73 bilhões de dólares. Mas no ano passado caímos para a 9ª posição com 1,7 bilhão de dólares investidos. O levantamento é do Conselho Empresarial Brasil-China, que também avalia que, apesar do menor valor, o investimento passou a focar na alta tecnologia, ou seja, apostar na qualidade. Em 2023, os principais destinos do capital chinês por aqui foram eletricidade, indústria automobilística, eletrônica, obras de infraestrutura, produção de aparelhos elétricos, de máquinas e equipamentos e extração de petróleo. A relação entre Brasil e China foi reforçada no último encontro bilateral entre os dois governos após a cúpula do G20 no início do mês. Os parceiros assinaram 37 acordos em 15 áreas diferentes, do agronegócio, comunicação, educação, mineração à tecnologia.
Para se ter uma ideia da força do gigante asiático, a energia que ilumina a casa de pelo menos 22 milhões de brasileiros é chinesa. A State Grid, uma das empresas mais importantes do mundo no setor, está à frente de projetos de transmissão de energia elétrica e controla a CPFL, uma das maiores distribuidoras de eletricidade no Brasil. Para os próximos anos, a companhia pretende investir 200 bilhões de reais no mercado elétrico nacional. Em São Paulo, um dos aportes dos chineses é no setor de ferrovias. Neste ano, a CRRC, uma das maiores fabricantes de materiais ferroviários do mundo, controlada pelo governo da China, ganhou o leilão de privatização da linha 7 Rubi da CPTM, em parceria com o Grupo Comporte, que opera o metrô de Belo Horizonte e o VLT de Santos. A estatal chinesa também está envolvida na construção do trem Intercidades, que ligará São Paulo a Campinas. É impressionante o volume de investimentos que vem por aí do gigante asiático, hein, Adalto? Aquilo que você dizia no bloco anterior, da necessidade de investimentos. Como você relembrou no bloco anterior, né, a importância dos partidos, né, pós-eleições estarem juntos por um país melhor, assim como também não vamos desconsiderar a China, nem podemos, né? Que existe também muito, os comunistas, enfim, chineses, nem comunistas mais são, né? Não tem mais nada disso. Nós precisamos sim de muito investimento, precisamos sim de parcerias importantes, assim como a China, não estamos descartando de forma alguma os americanos, né? Agora, não subestime a velocidade dos chineses. Não é? Eles estão de olho, de fato, na economia brasileira. A economia brasileira tem um potencial muito grande. Quando você pega uma economia já muito consolidada, a margem de crescimento dessa economia é muito pequena. E o Brasil, ele tem um todo ainda a ser feito, tem um desafio gigantesco pela frente. Portanto, é um dos principais mercados que vai captar recursos de investimento no mundo. Porque nós temos uma população, nós temos um país continental, nós temos uma população gigantesca e temos muito a fazer, né? Então, a China está de olho nisso e o Brasil, óbvio, precisa fazer frente a esses investimentos. Rodrigo, 37 acordos, 15 áreas diferentes, energia, ferrovias, enfim, entre outras áreas fundamentais. Incluindo satélites, Claro. Gergelim. Então veja, o Brasil é o país que a China é o principal consumidor do agro brasileiro. É o principal consumidor. Como é que você não conversa? Não tem o diálogo. Tem que haver respeito, tem que haver preservação da soberania, isso ninguém discute, mas tem que haver diálogo com todos os países. O fato de conversar com a China não significa que nós não vamos conversar com os Estados Unidos, que nós vamos conversar com a Argentina, que está aqui ao lado, que também é um parceiro comercial importante. Acho que é obrigação do presidente da República conversar com todos os países, apresentando as empresas brasileiras para atuar nesses mercados, não é só vir, né? E também oportunidades que nós temos aqui para a vinda de mercado de empresas estrangeiras, o que está acontecendo, nós estamos percebendo facilmente. Carros hoje, os chineses vieram de uma forma muito forte e firme, com bons produtos e com uma atuação que para nós é importante, porque estabelece a competitividade e também essa parceria, eu digo, levar o agro brasileiro cada vez a mais países, que é um grande mercado nosso. Tivemos agora recentemente um entreveiro com a França, né? E imagine nós isolados e reféns de determinados mercados. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A tradição brasileira não comporta esse tipo de isolamento. Quer dizer, a diplomacia brasileira sempre defendeu exatamente a união, o diálogo, o entendimento, a harmonia. E nesse sentido, meu caro Adalto, qual a expectativa que você tem em relação ao governo Trump? Ele que veio aí cercado de tanta polêmica, enfim. Olha,
Como é que você vê? Eu não vejo o Trump como um líder mundial, eu vejo ele como o líder dos americanos, de um país. Tá. Ele é literalmente o síndico do prédio, e daquele prédio, né, gigantesco, eu não acredito. Primeiro que tem assim, ele, assim como eu critico às vezes o Lula com relação ao que fala, como criticava o Bolsonaro, né? Sim. Poxa, fica mais quieto, né? Lê mais o discurso, né? Você tem uma equipe competente. O Trump é um dos que não segue o rito. E muitas das besteiras que ele fala, muito do que ele vocifera, né? Porque ele não fala, ele ameaça. Isso é tudo muito ruim. Né? Isso não ajuda ninguém. Né? O discurso dele é um discurso protecionista, ele é protecionista de fato. Eu acho que nós temos que manter boas relações, mas esse fim de semana mesmo ele soltou um discurso bem agressivo com relação aos BRICS, né? Olha, se pararem de usar a moeda americana, forem procurar um ativo, uma moeda própria, eu vou taxar em 100%. Então, e ele nem é o presidente ainda, né? Ele é muito bélico, eu tenho medo desse perfil bélico. Ele não está para o diálogo com o mundo, ele está para os americanos. Não é? E eu acho que ele perde um pouco o contexto quando ele precisa entender o tamanho, a estatura daquela cadeira, a estatura daquela caneta. É muito mais do que isso. Né? O mundo espera dos Estados Unidos, assim como o mundo espera da China, assim como o mundo espera do Brasil. O Brasil é um player importante internacional. Né? A segurança alimentar do mundo está garantida porque o Brasil está aqui presente com uma política de boas relações. Né? Então, acho que cada um tem que cumprir o seu papel. Este chapéu, o Trump não cumpre muito bem. Né? Esperamos que seja mais discurso do que a ação efetiva do que ele possa fazer. E que, no fim, o bom senso supere. Mas eu olho sempre com um pouco de temor os discursos dele. Essas bravatas que ele vive vociferando por aí, como você bem disse, né? É uma delas que acabaria com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia em um dia. Sim. Acabaram em um dia. Enfim, como é que você... Qual é a sua expectativa, Rodrigo? Bom, eu concordo bastante com o Adalto no sentido de que esse discurso bélico, ele não ajuda. Sim, né? claro. Nós vivemos isso, temos vivido isso no mundo, que essas discussões, elas nada contribuem. Um lado positivo é que os Estados Unidos têm uma institucionalidade e instituições tão fortes que o presidente, por pior que seja ou melhor que seja, ele faz pouco barulho, pouco estrago. Então o estrago fica mais no mundo das palavras do que em ações efetivamente, em razão das instituições muito fortalecidas. Claro. Ele é Ainda bem, né? Ainda bem. Ele é um protecionista. Acho que os próprios americanos hoje, se vendo ameaçados na sua força, na sua condição de líder mundial, seguiram esse caminho, porque estão vivendo coisas que não viviam, inflação e recessão. Então, hoje, eles estão preocupados cada vez mais consigo, né? E isso deve ter contribuído bastante para a eleição do Trump. Mas é um momento também que eles se veem ameaçados nessa liderança mundial. Porque os Estados Unidos, aquela diferença que ele tinha em relação aos demais países, ela é cada vez menor. A China hoje é gigante, né? A própria Índia tem um tamanho hoje, a Rússia, mesmo vindo de guerra, então está mais dividido o poder. Então ele vai ter também que, em dado momento, sim, se perceber não mais como aquele líder protagonista, como aquele império, poderio americano, mas como mais um ente dentro que é o que é comum, o que é normal, e que é o que se espera, porque o desenvolvimento dos demais ele é necessário. Aliás, foi um princípio até do G20, desse encontro, do Claro. G20, de buscar uma ação global contra a fome, contra a miséria, que é um problema Mundial. portanto, que todos devem
se empenhar no sentido de resolver. Muito bem, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, vocês imaginam que a pauta é extensíssima, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado, Adalto, pela sua participação aqui na Opinião. Eu que agradeço, um prazer sempre ser convidado e um prazer aqui estar participando junto com o Dr. Rodrigo. Muito bem. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa minha estreia aqui no Opinião, muito feliz pela oportunidade, pelo diálogo, a companhia do Adalto, aqui, professor Adalto, colega de docência, e a sua condução, que eu já via pela televisão há muito tempo e fiquei aqui muito feliz dessa proximidade. Muito obrigado, doutor Rodrigo. E assim, chegamos ao final. Agradecer a participação dos nossos convidados, especialmente a sua, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição da Opinião. Muito obrigado e até lá.